Oi, então, eu não costumo falar muito sobre anime aqui nesse canal, mas o fato é que eu já gastei, para não dizer perdi, algum tempo da minha vida assistindo animações concebidas por japoneses. Alguns são péssimos, alguns são incompreendidos por uma sociedade infeliz, alguns são esquecidos, alguns duram 1000 episódios, alguns são a fênix do gênero fantasia, mas apenas um é Keion. Keion é um anime que eu consideraria um rito de passagem para assistir ou ler Slice of Life. Se você deseja entender o que um Slice of Life é, começar por Keion é uma ótima porta de entrada. Esse anime de 2009, que no dia em que eu escrevo o roteiro acabou de completar 17 anos, é simplesmente uma das obras mais importantes da minha vida e que era só questão de tempo até ter um vídeo desse. A grande questão talvez seja que Keion se encaixa exatamente em vários dos meus gostos e eu assisti num momento bem oportuno. Na época eu tava me cansando de assistir shonen de lutinha e anime de romance e eu caí meio de paraquedas num vídeo do Kaieira falando de Keion. Primeiro, eu dei graças a Deus por alguém falar o nome desse anime. Keion, por algum motivo, às vezes parece estar na mesma primeira regra do Clube da Luta. Você vê 1500 vídeos usando cenas de Keion e não sabe nem o nome do que você tá vendo. Mas o fato é que você provavelmente está vendo essas 5 garotinhas. Ou 4. Por algumas vezes cometem o injusto crime de excluir a Asusa da história, mas enfim. Voltando pro vídeo, a segunda coisa que eu fiz sobre ele foi ir assistir o anime alguns dias depois, para matar a curiosidade. Ah, claro, é importante esclarecer aqui para quem estiver vendo o vídeo, caso você busque por Keion em qualquer streaming, esquece. Não tem, não acha, o anime tá a ponto de virar Lost Media, e isso não é nem piada. Apenas alguns salvadores da pátria têm esse anime em drives e alguns outros meios que te garantem alguma qualidade. Mas no geral, é meio chatinho de achar mesmo. Do jeito que eu vou falar, vai parecer que a primeira temporada é pior do que a segunda. E não é que não seja verdade. A questão é que ela não tá tão atrás assim. A primeira temporada apresenta a Yui, essa menina estabanada, bobalhona e com o cérebro de peito de frango bem liso mesmo. A Yui entrou no ensino médio e agora tá procurando por um clube. Apesar dessa realidade ser japonesa, um clube basicamente conta como uma atividade extracurricular. E ela acaba se interessando por um clube de música por ter uma unidade de experiência com instrumentos musicais. Que foi quando ela tocou castanholas no prezinho. Enfim, é desse jeito que você descobre quem são Aritsu e a Miu. Aritsu é uma baterista tão cabeça de vento quanto a Yui. Ela é totalmente impulsiva e tão bobalhona quanto a Yui, mas nem perto de ser tão inocente. A Miu é uma baixista muito mais centrada, séria e calma, até certo ponto, que é quando a Aritsu começa a falar groselha demais ou provocar ela. As duas são amigas desde pequenas e combinaram de formar uma banda quando crescessem. Mas acontece que para que o clube de música seja formado, elas precisam de pelo menos 4 pessoas fazendo parte dele. É aí que entra a Mugi. A Mugi é uma tecladista que nem queria estar num clube específico. Segundo ela queria estar junto com pessoas que fossem interessantes e divertidas. A Mugi é tranquila, mas facilmente influenciável por ser extremamente ingênua, já que ela é de uma família riquíssima que sempre cercou ela muito quando ela era menor. E assim se forma o clube de música, onde elas tomam chá e comem doce. E praticam uma vez na semana por uma meia hora, provavelmente. Essa é a maior diferença que eu consigo apontar de Keion para Boot the Rock. Keion não liga tanto assim para a parte de música, porque ela acontece umas 2 vezes por temporada. E olhe lá, na maior parte do tempo, elas estão comendo doce e gerando cenas como essa. Enfim, mas não só isso ocorre na primeira temporada. Alguns traços fundamentais das personagens são explorados. A Miu é revelada como uma personagem que é só fachada. Ela, na verdade, é muito mais introspectiva e ansiosa do que ela aparenta, o que também torna ela a artista por trás das letras das músicas, que, por sinal, tão disponíveis no Spotify numa quantidade ridiculamente maior do que elas aparecem na animação. Aritsu se mostra muito mais dependente e grudenta com a Miu do que o contrário, mesmo que ela seja muito mais sociável. A Yui eventualmente aprende a tocar guitarra, descobre ter ouvido absoluto e, pra mim, ela é uma segura grande referência de neurodivergência. Eu não sei qual, mas como um neurodivertido, eu enxergo alguma coisa ali. E a Mugi se revela muito poderosa e gay. Não sou eu dizendo, por sinal, por mim, eu tinha escrito muito mais sobre essa parte do anime no roteiro, mas eu tô me controlando, tá bom? E por fim, chegamos nela, a Asusa.
provavelmente a minha personagem favorita em algum anime. É complicado dizer que pra explicar o porquê que eu gosto tanto dela é um spoiler num anime onde você sabe que absolutamente nada vai acontecer, mas eu me relaciono um pouquinho com a personagem, principalmente na reta final do anime e no filme. Pensar nesse anime do ponto de vista dela, nessas partes, torna a experiência um pouquinho mais triste. Porque ela, sendo mais nova, sabe que eventualmente as colegas de banda dela vão acabar se formando e ela vai ficar sozinha. Não é como se ela não soubesse disso, mas é uma questão de costume que altera a convivência que ela tinha como garantida todo dia. Ver o anime pela visão dela te faz perceber como ela tá ansiosa, mesmo não deixando isso muito claro. Enfim, além disso, eu me identifico com a personagem na parte da rigidez cognitiva extrema, que ela sempre aparenta. Tudo precisa ser organizado, programado, e ela precisa ir pra sala do clube com o objetivo de ensaiar. E elas acabam nunca ensaiando, porque todas elas se distraem com bolinhos, coisa que eu também faria. Enfim, K-On! É uma obra sobre pequenos momentos. E pra ser sincero, eu acho que eu nunca ia conseguir demonstrar bem o que tem de tão especial nessa obra sem postar todos os episódios e tomar um copyright que vai apagar meu canal. Hoje não vai ter crítica sobre enredo, sobre como a história é contada e nem nada muito profundo. O mais longe que dá pra chegar é falar sobre a animação, na qual a Kyoto Animation faz a sua habitual magia ainda desconhecida, principalmente no filme. Tem uma qualidade ainda mais surreal se você pensar que ele lançou em 2012. A Kyoto Animation nunca deixará de ter meus agradecimentos por proporcionar uma qualidade bizarra de animação em obras que não necessariamente precisam disso. Basta ver o que foi feito com Chunibyo, com Nishijou, com Euphonium e, pasmem, com Maid Dragon, que na uma unidade de cena de luta na segunda temporada é uma animação mais elaborada do que você juntar os 5 primeiros arcos pós-time skip de One Piece. E eu gosto muito de One Piece, mas eu acredito que o ponto de K-On! Não é ter diversas camadas e um storytelling insano. Esse anime pertence ao gênero fofo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Considere apoiar o canal com um like, um comentário, uma inscrição e compartilhando o vídeo. Se anime e veja K-On! E eu te vejo numa próxima.